Agosto de 1961. O presidente Jânio Quadros renunciava e o Congresso assumiu o controle de maneira temporária, aguardando a volta do vice João Goulart, até então viajando na China. Porém, problemas passaram a surgir. Segundo militares, João Goulart teria um alinhamento com ideias de esquerda. Dessa forma, o Congresso aprovou um regime parlamentarista para, assim, conseguir limitar o poder de Jango, como era chamado o presidente. Em 1963, Jango propôs reformas de base que traziam consigo a ideia de reforma agrária. Com todos os problemas de inflação somados às crises acontecendo em todo o mundo, Jango representava, para o lado dos liberais, uma ameaça comunista. Toda essa agitação motivou um golpe, em março de 1964, que retirava João Goulart do poder, entregando o poder para uma junta militar, que, com a ajuda do Congresso e o primeiro ato institucional, elegeram o general Castelo Branco, e assim iniciava a tão temida e assombrosa ditadura militar. Atenção Brasil! Atenção Brasil! Atenção Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. Ao longo dos 21 anos de regime, 5 militares tocaram o cargo de presidente do Brasil. Entre 1964 e 1969, com os presidentes Castelo Branco e Costa e Silva, a centralização, censura e opressão ganharam força. Ainda mais com a implementação do Ato Institucional 5, por exemplo, que permitiu o fechamento do Congresso e o controle total por parte do presidente. De 1969 a 1974, já com o presidente Médici, a ditadura atingiu o auge da sua popularidade, muito graças ao grande milagre econômico, que foi um período de rápido crescimento do PIB, principalmente entre 1968 e 1963. Já de 1974 a 1985, foram os últimos 2 presidentes que assumiram o cargo, Geisel e Figueiredo. Esse período ficou marcado pelo processo decadentista do regime, principalmente por aberturas políticas, como, por exemplo, o pluripartidarismo, e a perda de força no Congresso Nacional. Durante a ditadura militar, as músicas eram marcadas por críticas veladas, metáforas e resistência devido à censura e à repressão. Os artistas usavam alegorias, que são uma forma de representar uma ideia através de metáforas, comparações ou analogias. Muitos desses artistas foram forçados ao exílio. Depois da redemocratização, a liberdade de expressão se ampliou, permitindo críticas mais diretas ao legado da ditadura e celebrando a democracia. Durante a ditadura, haviam músicas como Pra Dizer Que Eu Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Ou Cálice, do Chico Buarque. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Após o fim do regime, a diversidade de estilos musicais cresceu e as canções passaram a refletir mais abertamente sobre o passado e o presente do Brasil, como a música Proteção do Plebe Rude. Será verdade? Será que não? Nada do que eu posso falar. E tudo isso pra sua proteção, nada do que eu posso falar. A PM na rua, nosso medo de viver. O consolo é que eles vão me proteger. A única pergunta é me proteger do quê? Essas mudanças refletiram a transição de um período autoritário para uma democracia.
Dezenas de músicas de Rita Lee foram alvo de vetos. A cantora chegou até mesmo a ter um álbum completo, intitulado Bom, censurado durante o período ditatorial. Entre os casos de veto, no que se refere a costumes e que trazem questões de sexualidade, temos Lança Perfume e Cor de Rosa Choque, Me Faz de Gato e Sapato e Me Deixa de Quatro no Ato. E Mulher é Bicho Esquisito, Todo Me Sangra, trecho questionado por fazer menção ao ciclo menstrual, são alguns exemplos de versos que foram mal vistos pela censura da época. Me aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato e me deixa de quatro no ato, me enche de amor, de amor. Papai Me Empresta o Carro, música de Rita Lee em parceria com Roberto de Carvalho. O parecer da censura foi em 1978 e dizia que a letra era atentória à moral e aos bons costumes. Depois de alguma luta, no ano seguinte, conseguiram a liberação para o lançamento da música. Gente fina. Na época, em 1973, a canção foi vetada pela Divisão de Censura e Diversões Públicas, porque, segundo os censores, o conteúdo da letra musical, título é negativista e importuno, posto que conclava o jovem à marginalidade social, induzindo a filiação em movimentos tipo hippie. E o que vão pensar? Não vá se misturar com esses meninos cabeludos que só pensam em tocar. E você escuta o papai dizendo que gente fina é outra coisa. O Indispo. Originalmente chamada de Afrodite, a música foi vetada pela censura e precisou ser editada para que ela pudesse ser lançada. O trecho que foi alterado era assim: em plena vagabundagem, em qualquer posição, falando muita bobagem, bulinando com água e sabão. Com o toque da censura, ficou assim: em plena vagabundagem, com toda disposição, falando muita bobagem, esfregando com água e sabão. Arrombou o Cofre. Censurada por citar figuras políticas e falar da corrupção no Brasil. Trata-se de composição contendo críticas de cunho político que descambam para o insulto de personalidades públicas, como Suas Excelências os deputados Ivete Vargas, Paulo Maluf, Ministro Beltrão, Mário Andresa e Delfim Neto, do general Godoy, do Couto e Silva, do vice-presidente e dos senhores Jânio Quadros e Solange, diz o documento do Arquivo Nacional. Os versos finais da canção dizem: cabeças vão rolar, que tal a gente apostar? Incêndio, 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 incêndio. Pegou fogo o berço esplêndido. O documento do Arquivo Nacional afirma que é uma clara incitação da rebelião popular, o que é proibido conforme o parágrafo 8º do artigo 152 da Constituição Federal, configurando uma lei de segurança nacional. Maluf se cala, mas a Luf fala. Ivete da bandeira que seu sonho é ser vedete. Filo porque quilo, Jânio é sempre o mesmo grilo. Galã da várzea vai pro trono, Andreasa. Governadores, deputados, vereadores, saqueando bancos e bancando defensores. Ninguém se ilude mais que a comida está no fim. Olhem só a pança do sinistro Delfim, tá cheia de cupim. Rita Lee Jones nasceu no dia 31 de dezembro de 1947, em São Paulo. Era cantora e compositora brasileira, considerada uma das maiores representantes do rock no Brasil. Ela começou a tocar bateria nova com 15 anos de idade. Em 1966, Rita Lee se juntou com dois irmãos chamados Sérgio e Arnaldo Batista, formando a banda Os Mutantes. No mesmo ano, o grupo assinou um contrato com a gravadora Polydor para lançar seu primeiro disco, chamado Os Mutantes. O grupo tornou-se um grande nome do rock de vanguarda da música brasileira. No mesmo ano, ela foi expulsa da banda por meio da relação que ela tinha com Arnaldo Batista, com quem foi casada de 1968 até 1972. Ela foi expulsa da banda. Logo após, ela formou outra banda chamada Tutti Frutti. Nesse grupo, ela lançou um de seus maiores álbuns, chamado Fruto Proibido, contendo algumas músicas bem populares de Rita, como Agora Só Falta Você e Ovelha Negra. No ar que eu respiro, eu sinto prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você. A partir de 1979, ela decidiu seguir carreira solo mesmo, sendo apenas acompanhada por Roberto de Carvalho.
Além dos seus sucessos que a Rita teve, ela gravou músicas com muitos artistas, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Gilberto, Elis Regina, entre outros. Agora falando um pouco sobre a Rita Lee e o Roberto de Carvalho, em 1987, Rita conheceu o músico Roberto de Carvalho, onde ela iniciou uma parceria tanto pro lado da música quanto pro lado romântico. Ela esteve casada com Roberto e eles tiveram 3 filhos, Beto Lee, Antônio Lee e João Lee. O Lee desse nome foi uma homenagem que o pai dela quis fazer a um general confederado Robert Lee. Em 2014, Rita deixou de pintar o cabelo de vermelho, que marcou sua imagem durante toda a sua carreira. E em 24 de fevereiro de 2023, ela foi internada no Hospital Albert Einstein com um quadro de desnutrição e aos poucos a doença foi se agravando. Ela faleceu em sua casa, em São Paulo, na noite do dia 8 de maio de 2023, aos 75 anos. Bom, então é isso. Contamos um pouco da história da ditadura e a história de Rita Lee no período. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Valeu, falou, abraço.